Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos de ética e cidadania, conversando sobre como identificar a responsabilidade socioambiental das empresas. Vamos lá? O que você entende sobre responsabilidade socioambiental? Vamos assistir um vídeo muito interessante sobre este assunto? Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Ética e responsabilidade social é prática. Você percebeu como atitudes cotidianas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia pode fazer toda a diferença? Economizar energia elétrica, economizar água, produzir menos lixo, economizar combustível andando mais a pé ou de bicicleta. São atitudes que fazem toda a diferença.
São atitudes que a gente deve transformar num hábito. Para entender o que significa responsabilidade social das empresas, é interessante a gente entender o que é uma empresa. A ideia de empresa que temos hoje surge como uma revolução industrial, lá no século XVIII. Um ponto importante para se discutir é a evolução do termo empresa, que passou a substituir os atos de comércio que organizavam as mais diversas modalidades de comércio e serviços até o século XIX. Como surgiram as empresas? O conceito de empresa nasce de uma ideia interessante. Uma empresa nada mais é que uma corporação social criada artificialmente pelas pessoas, com a finalidade de organizar um coletivo de indivíduos para produzir os bens e serviços necessários para a nossa vida cotidiana. Uma curiosidade: a origem da palavra empresa é sinônimo de empreitada. Você já ouviu falar em pessoa física e pessoa jurídica, não já? As empresas é justamente este tipo de sociedade que nós chamamos de pessoa jurídica, que se refere a uma personalidade coletiva, de um grupo que resolve criar uma incorporação, um agrupamento, para produzir bens e serviços para a sociedade. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, embora seja a representação de um indivíduo ou a representação de um grupo social, possuem as mesmas responsabilidades socioambientais. As corporações. O que é uma corporação? É uma forma de controle do negócio. É um grupo de pessoas trabalhando em conjunto com vários objetivos. Alguns exemplos de corporações. Podemos elencar alguns exemplos de corporações ou empresas: o Estado, a Igreja, as universidades e escolas, e as organizações da sociedade civil, as ONGs, os partidos políticos, por exemplo. Todos são corporações. A corporação ou empresa é um componente do todo da sociedade, que precisa de todos os demais segmentos para funcionar e tem as mesmas responsabilidades de todos esses segmentos. Você percebeu que uma corporação é um pouco mais amplo do que uma empresa, não percebeu? Uma corporação é o mesmo agrupamento de pessoas que assumem essa forma, esta personalidade, de pessoa jurídica, mas também pode ser o Estado, uma Secretaria de Saúde, um governo do Estado, um governo municipal, um governo federal, um partido político, uma ONG. É mais amplo. São todos esses entes sociais coletivos que também possuem responsabilidades sociais perante a sociedade e perante o meio ambiente. Ética da responsabilidade nos negócios. Agir conforme a ética significa pensar e agir de acordo com a ideia de bem, da ideia de bem comum, independente de qualquer risco de punição definida por lei. É obrigação moral para as pessoas, indivíduos e também para as empresas. Ética da responsabilidade nos negócios é conciliar necessidades e interesses de produtores, trabalhadores e consumidores. É estabelecer regras de conduta para as relações de negócio e de trabalho que sejam boas para todos. Ética da responsabilidade, tanto para indivíduos quanto para empresas, significa a gente ser capaz de fazer o certo simplesmente porque é o certo. Não porque a gente pode ser punido, não por medo da lei. Esse é o desafio ético. Ética empresarial e responsabilidade social. A ética empresarial refere-se aos valores que são desempenhados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores, funcionários e com a sociedade de um modo geral. Esta ideia começou a ser desenvolvida na década de 60, nos Estados Unidos, motivada pela necessidade de garantir a segurança dos produtos e serviços. A ideia de ética empresarial e responsabilidade social tem a ver com o que a gente chama de dever de diligência. O que significa dever de diligência?
significa que uma empresa ela é responsável pelas consequências das suas atitudes, pela qualidade dos seus produtos ou serviços, para além do que a lei determina. Ou seja, se um determinado produto não é seguro, se um determinado serviço não está bom, a empresa ela é responsável em prever os danos que isso pode vir a causar ao consumidor, a um funcionário ou à sociedade de uma forma geral. Isso é dever de diligência. A ideia da sustentabilidade socioambiental é compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento empresarial socialmente responsável. É implementar políticas e práticas que atendam aos elevados critérios éticos, contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável. É assumir responsabilidade com todos aqueles que são atingidos por suas atividades. É demonstrar aos seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente responsável para o retorno futuro sobre seus investimentos. É identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na construção do bem-estar comum. É prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável. Quando você consome algum produto ou algum serviço de alguma empresa, de alguma marca, você já procurou saber se ela é social e ambientalmente responsável? Se ela cuida da natureza, se ela preserva os recursos naturais, se ela não explora o trabalho infantil ou o trabalho escravo, se ela trata de forma justa os seus servidores, os seus funcionários? Nós, enquanto consumidores e cidadãos, podemos ajudar as empresas a ser social e ambientalmente sustentável, quando a gente cobra delas esse tipo de responsabilidade. Identificar a ética profissional e empresarial na web. Uma das preocupações mais recentes das empresas é a atuação dos funcionários na web, tanto no que diz respeito ao tempo despendido no uso da internet, quanto na exposição dos mesmos nas redes sociais. Existem vários casos em que o uso da internet pode comprometer o ambiente profissional. Por isso, indico 4 cuidados que todo profissional precisa ter. Distração. A ideia não é inibir o uso da internet completamente, mas usá-la com consciência. Trabalhar distraído é ineficiente e provoca erros e riscos. Dependendo da atividade, riscos à segurança e à saúde do funcionário, inclusive. Uso indevido. Usar a internet em horários de expediente para acessar sites adultos que incitam à violência e o ódio racial, por exemplo, pode levar à demissão por justa causa do funcionário, de acordo com o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Perturbação do ambiente de trabalho. Elementos simples, como um vídeo engraçado ou uma mensagem instantânea, pode levar a uma perturbação do ambiente de trabalho. Improdutividade. Um dos maiores problemas para o uso da internet está relacionado à baixa produtividade. A internet é uma das mais incríveis inovações tecnológicas das últimas décadas. E ela foi responsável por mudanças muito importantes na economia, socialmente falando, culturalmente, pois permite que todos nós tenhamos acesso a um grande volume de informação, de conhecimento, de cultura. E isso é muito bom, mas ela também pode ser mal usada. Você, sendo um profissional, tem que estar muito atento para fazer o bom uso da internet. Seja nas suas atividades de diversão e de acesso à informação, seja no teu trabalho. A ideia é você e o computador. Mesmo que ninguém esteja olhando, use a internet de forma profissional e bem medida. E chegamos ao final deste terceiro encontro dos nossos estudos de ética e cidadania, onde podemos identificar a responsabilidade socioambiental das empresas.
Espero que você tenha aproveitado bastante e até o nosso próximo encontro.